Boa noite, meus amigos, Cronos na área, já quase com 2.000 quilômetros, mais algumas impressões do carro para vocês. Bom, a questão, uma outra questão que me chamou a atenção aqui, que talvez seja uma questão negativa também, foi justamente a transmissão aqui. Então, quando você eu estou em quinta marcha, a 60 km por hora, tem um radar ali a 60, deixa eu diminuir um pouco, e aí eu tiro o pé do acelerador, o câmbio fica como se tivesse um barulhinho de rolamento dele, típico daqueles do barulho dos Fiat mesmo, da transmissão, assim. Então você tira o pé do acelerador, ele começa a fazer um barulho de rolamento na transmissão, aí você coloca um pouquinho o pé, ele volta ao normal, né? E aí você tirou o pé, ele começa a fazer aquele barulho. Então eu que estou acostumado a andar sem som aqui, é uma coisa que realmente incomoda, esse barulho da transmissão, do motor e dos pneus aqui no chão. Então você escuta bastante no Cronos o barulho de rolagem de rodagem também da carroceria do carro. Então você escuta muito assim uma deficiência de isolamento acústico, né, que eu não via no Onix Plus, também não via no Virtus e também não vi, com certeza não vi no HB20. O HB20 certamente foi o melhor de isolamento acústico de construção nesse aspecto, né? Então, mas o Cronos também tem uma faixa de preço um pouquinho menor, né? Tem umas promoções aí, eles estão promoções, se é que dá para dizer isso, né? Deixando o carro um pouquinho mais competitivo no mercado, justamente porque nesse caso ele deixa um pouquinho a desejar. Então o carro ele tá realmente posicionado para rodar na cidade, tá, pessoal? Rodar na estrada com ele lógico, dá para rodar tranquilamente, bom espaço interno, bom porta-malas, como vocês viram no vídeo anterior, mas eu não gostei dessa parte da qualidade aqui do isolamento acústico. Realmente é uma coisa que deixou a desejar, né? Mas ainda vou avaliar a versão 1.8 para ver como é que é, e depois, se Deus quiser, vai vir a versão turbo, a versão turbinada, né? Então aí vai dar um outro fôlego pro carro, mas eu certamente, esse aqui tem rodas 15 na versão Drive, eu colocaria uma roda 16 nele, acho que melhoraria essa questão da estabilidade direcional em retas, e ao mesmo tempo eu também eu colocaria um material fonoabsorvente, alguma coisa para melhorar. Vocês viram na pista? Vocês viram na pista, pessoal? Ó, caiu desse carro aqui, ó. Caiu desse carro. Era um colchão no meio da pista. Sempre quando eu tô gravando aparece alguma coisa para vocês, o colchão passou embaixo do carro. Ah, uma outra questão. Salvo o melhor juízo, o Cronos tem um vão livre do solo maior do que o Argo. Eu percebi isso, o Argo pegava a frente em alguns lugares, o Cronos eu não vi isso acontecer. Então achei que o Cronos é um pouquinho mais alto que o Argo. O Argo era o Argo Drive 1.0 na versão ano 2020, modelo 2021. Esse aqui é um Cronos Drive 1.3 2021, modelo 2022. Eu achei que o Cronos é um pouquinho mais alto do chão, e essa sensação você tem mesmo aqui de dentro do carro. No Argo eu me senti um pouco mais no chão, assim. Aqui eu tô sentindo um carro um pouquinho mais alto do que o normal. Se não me engano, o Argo tinha rodas 14 também. Deve atribuir a essa questão também, um pouquinho mais alto o perfil do pneu, né? A roda um pouco maior e o perfil um pouquinho maior também. Mas olha só como os faróis iluminam bem, que eu falei para vocês. Então, mesmo sendo lâmpadas halógenas convencionais, elas são mais brancas do que as que a gente teve aqui no canal. Então você consegue enxergar dos carros que a gente passaram por aqui. Então a gente tem um bom campo de visão aqui, tranquilo para viajar sem grandes perrengues aqui, né? Mas o carro, de uma maneira geral, agrada. A única coisa que desagradará necessariamente é para o motorista que visar o uso rodoviário. Então visou o uso rodoviário aqui, e talvez se estiver acostumado com um carro com uma relação de marchas um pouquinho mais longas, tal, e com isolamento acústico melhor, talvez vá se incomodar. O motor soltou completamente, ele vem soltando, eu tô dando, de vez em quando eu dou uns aceleros aqui entre 4, 5 e 6 mil giros, lembrando que a faixa de rotação termina em 8 mil giros ali no painel, e ele tem um motor muito elástico, então você consegue realmente ter um bom aproveitamento do motor. Mas ainda acho que na estrada ele deixa um pouquinho a desejar, mas na cidade tá virando... Cada vez que eu gravo um vídeo eu sinto que ele tá mais veloz ainda. Lembrando que eu tô utilizando combustível etanol agora, que não é a mesma coisa que eu via
mesma sensação que eu tinha na gasolina, e também não estou usando o ar-condicionado, assim como eu não usei o ar-condicionado no vídeo ali de consumo urbano que ultrapassou os 10 km por litro de etanol. Aqui está marcando uma média de 9,4, é só você pegar uma rodovia e andar devagar com ele, que o consumo médio ultrapassa os 20 km por litro, assim como acontecia com o Polo, né? O Polo na versão 1.0 3 cilindros. Por que eu tô falando do Polo, pessoal? Só comento, não tô comparando necessariamente os carros, mas é justamente porque a experiência que nós tivemos aqui no canal, né? E é interessante pra gente ter uma linha de parâmetro até pra pessoa no futuro que quiser, por exemplo, substituir a ideia de comprar um carro 0 km e optar por um usado, né? Então, se não me engano, o Cruze que nós avaliamos no canal é um pouquinho mais caro do que esse carro aqui, 0 km. Então o Cruze 2019, 2018, 2019 é um pouquinho mais caro, ou quase o mesmo preço desse carro aqui. Então entre os dois carros, certamente eu ficaria com o Cruze, aquela eterna briga entre o usado e o novo, né? Porque o Cruze realmente é um canhão e um carro de outra categoria muito superior em todos os aspectos, né? E mesmo com 50 mil quilômetros quase, que foi o que a gente testou no canal, ele estava sólido ainda, rodando bem forte, mesmo num uso que eu considero severo, que são os carros destinados a companhias de locação, né? Mas o Cronos, ele é um carro honesto, é um carro com uma suspensão excelente, uns retrovisores excelentes, campo de visão na dianteira, nas laterais, é bem bacana, bem gostoso de dirigir ele na cidade, direção muito leve, freios eficientes, motorzinho forte na cidade, surpreende às vezes numas arrancadinhas aqui que eu não via no começo. Então para você que está comprando o Cronos agora, não assuste nos primeiros quilômetros, que realmente ele é bem amarrado. Depois de rodar um pouquinho na estrada em giro alto por alguns 500 quilômetros assim, você vai sentir uma melhora, mas esse aqui só melhorou realmente a partir dos 1.500 quilômetros, e já rodamos bastante com ele aqui, e ele vem melhorando a cada dia. Porém, em relação à estrada, o escalonamento das marchas, continuo achando ali, como eu falei, deficiente entre 90 e 110, 120 km por hora, cansa um pouquinho, tem que ficar reduzindo toda hora para fazer ele ganhar velocidade, né? Mas eu gosto desse visual interno aqui, eu acho bem bonito realmente. Eu já entrei no Cronos Precision na época e também entrei no Cronos HGT, são bem bonitos mesmo, o visual interno é bem bacana. Então a Fiat acertou realmente nessa parte aqui. Uma outra coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar ainda nos vídeos, pessoal, é justamente sobre o funcionamento do limpador de para-brisas. Lá no Argo, nós estávamos numa época do ano que chovia bastante, e eu sempre falava, puxa, eu ando no Argo, parece que não está chovendo, tanto que o limpador limpava bem o campo de atuação. Radar semafórico reportado à frente. Os guichos também funcionavam muito bem, e a mesma coisa aqui no Cronos. Então peguei chuva ali outro dia e funciona muito bem o limpador, e é uma segurança boa andar com ele na chuva também. Sobre o escalonamento das marchas, falei que o câmbio é um pouquinho bobo, então você tem que se acostumar no começo, para quem está acostumado com o carro da Volkswagen, por exemplo, ou até mesmo com o HB20 na versão manual. Você vai sentir o câmbio um pouquinho bobo, tem que se acostumar, mas dificilmente você erra as marchas também. Ele tem um bom... a alavanca é de curso longo, porém o trambulador funciona bem aqui. Não é tão difícil se acertar em relação a isso, apesar de achar o câmbio um pouquinho baixo aqui. Então, para os motoristas mais altos, como eu falei, você tem que colocar a mão um pouco para baixo aqui. Fica o console central inteiro aqui do carro é muito baixo, né? Agora não vai dar para mostrar para vocês, mas depois num próximo vídeo, que é do juízo final. Aliás, tem mais um vídeo de consumo rodoviário com gasolina que eu não fiz ainda, e depois o juízo final. Mas console central um pouquinho baixo, apesar de ser bem bonito, como eu já mostrei para vocês aqui, o miolo central aqui, ele deixa a desejar nesse aspecto, né? Em linhas gerais, o carro tem um bom acabamento, eu estou gostando bastante. Vou ver se eu consigo acelerar um pouquinho aqui na arrancada até os 50 km por hora para mostrar como é que funciona. Outra questão elogiável do carro é justamente o funcionamento do dispositivo, que não deixa o carro descer em rampa. Nesse carro aqui funciona muito bem. Eu estou gostando muito desse funcionamento, porque ele é bem casado com as necessidades do dia a dia, né? Talvez nesse carro seja desnecessário ter start-stop, justamente por ter já um bom consumo de combustível, mas eu gostei muito do funcionamento do dispositivo que segura o carro em rampa. Ele funciona muito bem no tempo certo para você soltar a embreagem, deixar um tempinho ali de bônus para você conseguir fazer uma manobra tranquila, mesmo para os motoristas mais inexperientes na subida, né, pessoal? Então o carro vai
tá indo muito bem e vai ter um juízo final digno de respeito e muito condizente com a realidade do que eu passei durante todo o vídeo aqui. A única coisa que mudou do início do vídeo para cá foi justamente o comportamento do motor na cidade. Então na cidade ele está subindo rápido o giro e ao mesmo tempo, ó, eu estou em quinta marcha aqui a 50 km por hora e o carro está despachado aqui sem pedir marcha nem para baixo e nem negando o fôlego para andar um pouquinho mais rápido, né? Então isso favorece demais o consumo. Lembrando que eu saí de São Paulo em destino a Santo André, que é a cidade vizinha aqui. Ele estava marcando 70, 80 km de autonomia, agora está marcando 177, só para vocês terem uma ideia. Só você pegar realmente o trânsito um pouquinho mais livre que a situação muda de figura. Então, boa, garoto, um carro muito bom para a cidade. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar aqui, talvez, nesses vídeos mais recentes, é justamente o espaço interno. Então eu estou bem afastado aqui do volante, bem afastado realmente, e atrás de mim cabe uma pessoa da minha altura tranquilamente. Então o espaço interno do Cronos é um outro ponto positivo, justamente em detrimento aqui, não do Virtus, que é maior ainda, mas do HB20, né? Do HB20 e do Onix Plus. Então me senti mais confortável andando aqui no HB20, andando no Cronos lá atrás e no Virtus do que no Onix Plus e no HB20. O HB20 é o mais acanhado dos espaços, apesar dele ter um excelente isolamento acústico do porta-malas lá para quem está lá atrás. E uma outra questão também no HB20 que eu achei boa são os bancos, né? Os bancos, mas o Cronos não deixa a desejar nesse aspecto. Meus amigos, quase no juízo final do Cronos. Vamos ver. Vamos já fazer umas apostas aí. Deixa a nota que vocês acham que eu vou dar aí embaixo para o carro. Mas está chegando no juízo final e algumas coisas mudaram de conceito, mas a maioria permaneceu como estava, né? Então vamos ver como é que vai ser aí. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like. Vamos ajudar esse canal a crescer. Até nossas próximas histórias. Fui!